Boa noite, rapaziada, moças e moços. Renato Leão falando, canal Vasco 68. Não esqueçam sempre de, quando vocês visualizarem, curtirem, porque é importante. Tenta comentar com as pessoas, tenta fazer com que mais inscritos venham. Já estamos nos 509 inscritos. Agradeço a todos vocês. O canal sempre crescendo, sempre com muita luta. A ajuda que eu tenho, gente, não esqueça da Origem Eventos, uma empresa que ela faz cenários, cenografias, congressos, faz montagens para palestras, para qualquer tipo de evento. Pode procurar lá, telefone se vocês precisarem, eu dou, mas é só procurar na página deles, ou no Instagram, ou na própria internet, Origem Eventos, tá? Gente, queria comentar que eu não gosto de fazer especulação, mas praticamente está acertado o jogador chamado Juan Seco, de 21 anos, do Santos, atacante, que fez a base no Sport, depois do Figueirense, e no Flamengo de Guarulhos, São Paulo. Ele se destacou na Copinha de 2022, se eu não estiver enganado, e aí o Santos gostou, o Santos contratou ele, e o garoto pediu para vir para o Vasco. Ele está procurando mais espaço, é novinho ainda, quer jogar. Sinceramente, eu não sei se é uma aposta, eu não o conheço. Mas é um jogador que está praticamente certo, chegou hoje para fazer exames médicos. E às vezes as outras especulações continuam como sempre. Uma outra coisa que eu queria comentar com vocês, depois eu volto a falar do futebol, é a questão do Tribunal de Contas do Estado, o TCE, eles ter de novo suspenso suspendeu o processo de licitação do Maracanã. Sinceramente, foi o que eu escutei de uma determinada pessoa. Uma conselheira do TCE pediu vistas ao processo. Poxa, gente, pelo amor de Deus, isso está há anos rolando. Ela quer vistas de quê, cara? Então, assim, o povão, não, por ignorância, porque fazem questão de dar pão e circo ao povo e não informação, o povo não sabe nem que existe TCE. Mas nós, vascaínos, que tínhamos o projeto Maracanã para Todos, não temos, parece que isso aí vai ser deixado de lado. Parece que eles vão bagunçar o coreto e mais uma vez vai deixar o Vasco de fora disso. Eu tenho uma opinião, devemos lutar pelo Maracanã. Se não der, vamos ampliar São Januário. Até porque eu queria fazer uma pergunta aos senhores. Como ficará São Januário caso o Vasco tome conta do Maracanã? Vai largar de mão? Afinal de contas, o estádio do Vasco, que na verdade é estádio Vasco da Gama, todo mundo fala São Januário por causa da rua São Januário, Monte São Januário. O estádio Vasco da Gama, ele pertence ao clube associativo. E a SAF paga por jogo e um aluguel de R$80 mil. Na verdade, é R$1 milhão por ano, e isso vem descontado quando tem jogo no borderô. Depois você vem borderô aí do último jogo, que eu acho que foi contra o ABC pela Copa do Brasil. Então, a associação, na negociação com a 777, além dos 30% que ficou do futebol, ficou com o estádio também. Então, eu repito, a minha preocupação é lutar tanto pelo Maracanã, e largar de mão São Januário. São Januário é a nossa casa. São Januário tem que crescer para o torcedor. Ele tem que aumentar. Essa é uma opinião minha. Se alguém quiser dar alguma opinião diferente, pode dar. Apesar de achar que podemos ficar e devemos sim lutar, e pela proposta que foi apresentada, Maracanã para Todos, seria a melhor proposta. Isso fez com que assustassem os outros concorrentes. Eu queria falar, gente, uma coisa que eu estava hoje pensando, vindo para casa do trabalho, em relação ao time do Vasco, né, o futebol, né? Nós contratamos, vamos colocar lá 14 jogadores, esse menino que veio, só contratamos para ataque 2, o Pedro Raul e o Orediano, o resto de defesa, de meio campo para trás. Não vou ficar aqui falando dos jogadores, até para não ficar enfadonho, mas vocês sabem, 14 jogadores foram contratados, vindo o Juan Seco, que deve ser anunciado amanhã, ou talvez sexta-feira. E temos 40 jogadores agora, 41,
E a ideia é trabalhar com 30. Eu vou repetir mais uma vez. Manda 10 embora. Sabe que não está utilizando. Tem vários jogadores aqui que não são... O Anderson Conceição parece que já sentou com o CRB. O Edmar não está nem sendo aproveitado, treinando separado. Zé Gabriel é a mesma coisa. Ulisses nem ouve falar. Os 4 goleiros estão lá. Então, assim, Cadu, que ainda é o último ano de base, Raus, Ivan e Léo Jardim. Inclusive, me assusta a questão do Ivan. Queria muito ver o Ivan jogar. Não conta ele ter jogado contra o Volta Redonda, ter jogado 2 jogos, um jogo, aliás, nos Estados Unidos. Pelo amor de Deus, porque não foi comprado? Peraí, gente. E eu repito aqui, a SAF tem que saber que ela está lidando com o Vasco. O Vasco, como clube, é o maior investimento por si só patrimônio deles. E aí o que eu vou voltar, que eu ia falar, o que está pensando no carro hoje. Se você parar para pensar, faz o esforço, vê quais desses jogadores o Vasco tinha no passado. E o Vasco contratava jogador, com todo respeito aos clubes menores, do Tombense, do Nova Iguaçu, do Resende, do CRB, do CSA, da onde vieram o Thiago Rodrigues e aquele menino meio campo lá, o Pitbull, que foi para o Japão. Para esses jogadores foi muito bom, porque eles botaram a cara num clube gigantesco. Para a gente não foi tão bom, apesar de termos classificado para a primeira divisão. Então, assim, eu não quero ser o profeta das coisas bonitas, mas hoje eu estou até um pouquinho mais pensativo em relação a ontem, não tão radical. Veja bem quem o Vasco está contratando. O Vasco contratou o jogador de São Paulo, que foi o Léo, o zagueiro. O Vasco contratou o Capasso, jogador da Argentina. O Vasco contratou o Herediano, que outros times do Brasil queriam, e vocês sabem disso. O Vasco contratou 2 bons goleiros que estavam jogando fora do país. O Pedro Raul, que foi vice-artilheiro jogando pelo Goiás. O Vasco agora está contratando o jogador do Santos. O Vasco conseguiu segurar o Andrei por mais um tempo para ele conseguir a pontuação para jogar. O Vasco contratou o Jair, que eu já achava excelente jogador do Atlético Mineiro. Contratou o Patrick de Luca, que todo mundo critica, que está machucado, que veio do Bahia, mas quem queria levar ele para o Internacional há muito tempo era o Mano Menezes. O Vasco contratou o Piton, do Corinthians. Então, assim, isso eu estou falando de orelhada, nem tem mais, e virão mais. Então, é só isso que eu quero que vocês pensem. Olha quem o Vasco contratava, de que times que vinham, e olha os jogadores que eles estão contratando. Eu sei que tem gente que vai discordar, vai dizer que tudo é refugo. Pelo fato do Pedro Raul ter perdido 3 pênaltis seguidos, ele agora não presta. Amigo, o Pedro Raul perdeu porque ele pegou a bola e bateu. Ele teve peito para isso. Infelizmente ele perdeu os 3. Mas não é por isso que ele tem que ser execrado em praça pública. Entendeu? É aproveitar esse momento agora, arrumar o time, porque se não der certo, a responsabilidade vai cair no colo da 777. Vai cair no colo deles. Inclusive, amanhã, quinta-feira, vai ter uma reunião entre, provavelmente, os 2 partícipes da administração do Vasco com os 3 da 777. Eles vão fazer alguma coisa aí. O que é ao certo eu não sei. Então, gente, não adianta, o campeonato está aí. Eles têm um planejamento financeiro, nós não sabemos qual é. Muitas coisas são guardadas. Então nós temos que ter paciência. Minha filha, parecia um monstrinho que está passando aqui. Então, gente, vamos prestar um pouco de atenção. Estou escutando muita gente criticando, muita gente batendo. A gente saiu numa semifinal do Campeonato Carioca. Normal, ninguém gosta de perder. Mas não jogamos mal. E nós jogamos mal o único jogo, que é um jogo mata-mata, que nos tirou da Copa do Brasil. Perdemos dinheiro. Então eu peço só a vocês um pouco de análise fria. Você sabe, sai um pouco da pecha de torcedor, vamos analisar friamente. Os caras da 77 querem perder dinheiro?
Os caras da 777 querem que o Vasco se dê mal? Entendeu? Erros ocorrerão, mas eles estão ali para acertar. E se não der certo, gente, Paulo Brax, Luiz Melo, que é o CEO, os caras, ó, vaza, meu. Bota outro no lugar. É assim com uma empresa. Beleza? Boa noite a vocês. Fiquem com Deus. Uma ótima noite de quarta-feira. E amanhã, se Deus quiser, estaremos juntos de novo. Tá? Um beijo no coração de todos.